Começa agora, programa Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta. Muito bom dia, meus amigos de Goiânia, muito bom dia, meus caros amigos do estado de Goiás, de todo o Brasil. Uma ótima manhã para você. Para você, meu amigo que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais. Uma ótima manhã, um ótimo começo de mês. Hoje, sexta-feira, dia 1º de junho. Muito bom dia para você. E um bom dia também para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do programa Conexão Ambiental. Bom dia, Ernesto Fleury. Bom dia, CRAN. É um programa diferente, um programa que a gente comemora um ano aqui na casa, um programa que marcou história, está marcando presença, um programa originário dos servidores aqui da casa, um programa feito e arquitetado por você, e a gente respeita muito isso, o seu trabalho, o seu comprometimento de trazer o Conexão Ambiental ao ar aqui na emissora, que tanto tem presença na FM, no AM e também na TV daqui uns tempinhos. Ô Ernesto, você sabe qual é o número da nossa edição? Que a gente sempre fala aqui, né? Esse é o programa de número 10, 20, 30, 40, 50... O de hoje é o número 51. Esse é um slogan de uma aguardente. A pinga. É uma pinga? Pinga. Chama Caninha 51, uma boa ideia? É boa ideia, né? É nóis. Cachaça. Cachaça, é bom demais, né? Aguardente porque tem um porquê da aguardente, né? Tem, que parece que os escravos descobriram o engenho da cana-de-açúcar e eles deixavam fermentando lá. E quando ela fervia, fermentava. Justo, ela fervia, ela subia ao teto e gotejava. E quando batia nas feridas dos escravos, ardia muito. E eram muitas, né? E era aguardente. Pois é. Vamos ao nosso editorial? Chama-se jornalismo ambiental a especialização da profissão jornalística nos fatos relativos ao meio ambiente, à ecologia, à fauna, a flora e a natureza em geral, particularmente no que diz respeito às consequências de iniciativas de desenvolvimento no meio ambiente e na biodiversidade. A primeira organização de jornalismo ambiental surgiu na França, ainda na década de 60. Depois da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, as questões ambientais começaram a aparecer com maior frequência na imprensa internacional. Após a Conferência Rio 92, o tema ganhou a imprensa. Mas o foco maior era com a Amazônia. As primeiras coberturas específicas sobre meio ambiente surgiram após a Segunda Guerra Mundial, quando a ecologia ganhou força como tema de relevância mundial, inicialmente na Europa e Estados Unidos. Após a Conferência Rio 92, ganhou o mundo. Em 1968, Paris sediava a Conferência da Biosfera. Nesse mesmo ano, era preso no Brasil pelo regime militar o jovem repórter Randal Marques, primeiro jornalista brasileiro a se especializar em meio ambiente. Randal foi considerado subversivo na época porque escreveu em um jornal da cidade paulista de Franca, berço dos curtumes, reportagens sobre a contaminação de gráficos e sapateiros com chumbo. Ele já questionava a expressão defensivos, mostrando que os agrotóxicos eram responsáveis pela mortandade de peixes e pela intoxicação de agricultores. De lá para cá, muita água passou por baixo da ponte. Aumentou a degradação em todo o planeta, acirrou-se disputas pelas riquezas naturais e uma turma muito preocupada com tudo isso se especializou em tratar do tema de forma profissional. E sobre esse tema que o Conexão Ambiental, que no domingo completa 1 ano de vida, vai tratar. Conexão Ambiental. Debate. Uma ótima manhã para você. Sim! Hoje... Obrigado aí, Ricardinho. Uma ótima manhã para você, sintonizado aqui na Rádio Brasil Central. Olha só, hoje o Conexão Ambiental
com grande satisfação, comemora o seu primeiro ano de vida aqui nesta emissora, a edição aí de número 51, né? Nós já havíamos falado. E você, se quiser participar do nosso programa hoje, né? Você, nosso ouvinte, não se esqueça, é o 32828780, também o nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com, e também o nosso WhatsApp 996709875. 996709875, e o nosso Facebook, programa Conexão Ambiental. É isso aí, o programa de hoje tem como tema o jornalismo ambiental, compromisso com a vida, com a informação. O trabalho de levar uma informação diferente, mais profunda e que leva em conta o futuro das gerações, a preocupação com o equilíbrio da vida. Hoje comemoramos um ano do programa Conexão Ambiental e com convidados e convidadas maravilhosas. Está conosco aqui a Lisbeth Oliveira. Ela é jornalista, fotógrafa e doutoranda na Alpen-Adria Universität Klagenfurt da Áustria. Mestra em ciência na computação, fotografia documental pela Universidade de Viena. É professora da Universidade Federal de Goiás, tem experiência na área de geociências, com ênfase em comunicação e meio ambiente. Foco de pesquisa em comunicação para saúde, agricultura orgânica, meio ambiente, sustentabilidade, educação ambiental e fotografia. Ufa! Lisbeth está aqui chegando. Oi, Lisbeth, bom dia para você. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Central. Conosco também o João Bosco Dalla Pietà Carvalho, jornalista, publicitário, palestrante. Ele também é terapeuta holístico com formação na Europa, Índia e nos Estados Unidos, editor do site Revista Ecológica. É um prazer tê-lo aqui, João Bosco, bom dia. Pois é, o Bosco parece que é sempre João, mas na verdade é José. E para encurtar, é só Bosco Carvalho. Bom dia, ouvintes. E eu tô lendo aqui, gente, é Bosco. Alô, Bosquinho, desculpa. Tudo bem, acontece. Bom dia para todo mundo. É isso aí, né? Fora essa gafe minha aqui já no início, cara. Comecei, perguntei. Pois é, o assunto de nosso hoje aqui é justamente aquilo que é o dia a dia do nosso trabalho. Convidamos aqui 2 especialistas da área, tanto do jornalismo quanto também do meio ambiente, né? São 2 pessoas viajadas, conhecem a Europa, conhecem vários países, né? E tem aí a sua experiência, e hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu já queria começar aqui conversando com o Bosco. Ô Bosco, e a mesma pergunta também vai valer para Lisbeth. Por que fazer um jornalismo que se chama ambiental? Bom, a Lisbeth vai poder responder isso melhor, mas o que acontece é que eu entendo que todo jornalista deveria ter uma consciência ambiental, porque tudo o que acontece influencia o meio no qual nós estamos inseridos, do qual nós fazemos parte inseparável. Então, ambiental, na verdade, é quase que uma redundância, porque jornalista deveria ser, todos eles, com esse tipo de consciência. Professora Lisbeth, a gente, durante a semana, conversamos com alguns jornalistas, né? Inclusive do eixo Rio-São Paulo, para saber um pouco da história do jornalismo ambiental e da trajetória particular deles no trabalho, né? E quase todos são unânimes em falar isso que o Bosco falou aqui, né? Que o jornalismo, ele deveria... a questão do planeta deveria permear todos os nossos temas e assuntos, né? Eu lembro aqui de algumas vezes ouvir o próprio Washington Novaes, que ele fala que ele não gosta de ser taxado de jornalista, de ambientalista. Justamente, eles estão. É uma forma das pessoas colocarem isso numa prateleira e dizer uma bandeira ambiental, como se isso fosse uma bandeira, né? Eu nego isso, eu não sou ambientalista. A gente precisa dizer isso para o nosso ouvinte, que o jornalista, como o Bosco disse, tem que ter essa holisticidade, esse pensamento macro, maior, porque o meio ambiente é intrínseco ao ser humano. Vivemos na nossa casa. A nossa casa é o quê? O planeta Terra. Precisamos cuidar dele. Professora Lisbeth?
O senso comum classifica, né? Rotula, Isso. etc. E não é à toa que o jornalismo ambiental faz isso também. Quer dizer, os jornalistas que trabalham com ambiental acabam assumindo essa postura. Eu sou jornalista ambiental, ou eu pertenço a um grupo de jornalistas ambientais. Mas é aquilo que o Bosco acabou de dizer e que todos nós já sabemos há muito tempo e repetimos. E no meio dos jornalistas, dos jornalistas que se interessam pelas questões ambientais, já é um tema antigo. Não rotular. O jornalismo deveria ser jornalismo, pura e simplesmente, e em momentos ele está cobrindo questões ambientais ou questões esportivas, mas a questão ambiental deveria ser a que permeia tudo, porque ela é a razão de ser da gente estar no planeta Terra, né? Mas, professora Elisbeth, em algum momento da sua trajetória em particular, como profissional, como ser humano, você fez uma opção também e que hoje, no seu trabalho, tanto na universidade, no trabalho que você faz, com fotografia, enfim, né, você atua especificamente nessa área. O que te levou a se interessar por isso? A instituição ou instituições onde a gente atua geralmente exigem de nós essa segmentação. Não gostaria de estar assim, mas infelizmente eu tive que optar por essa sigla até em 2004, quando o currículo do curso de jornalismo na UFG foi reformulado e a gente conseguiu implantar essa disciplina com esse nome. Na verdade, não precisava ter esse nome. Em todas as outras formas de atuação no ensino do jornalismo, a gente já vinha com essa perspectiva, com esse olhar sobre as questões que são urgentes no nosso tempo. Mas é uma questão de estar inserido em um sistema que exige esse tipo de coisa. Um currículo engessado que não permite que a gente trabalhe de forma transdisciplinar, de forma inter e transdisciplinar, que seria o ideal. Mas você gosta? Eu gosto, claro. Uhum. Bosco Carvalho, inclusive você edita, né? Você tem um site que é a Revista Ecológica, aliás, muito bem visitado. Sim, sim. Em que momento que você achou assim, esse aqui eu gosto ou esse aqui é interessante? Bom, ou já que ninguém fala disso, eu vou falar. Na verdade é um nicho, né? E no nicho, mesmo como site, está sendo difícil sobreviver. Você vê que o site do Vilmar Dennemann já praticamente saiu da internet, né? O que era o portal do meio ambiente. Então, o que a gente vê é o seguinte, é que no Brasil, eu já venho repetindo isso em algumas outras situações, a palavra sustentabilidade, meio ambiente, é só para inglês ver, entende? Faz de conta que tem alguma coisa que protege, mas no fundo, ninguém quer investir em publicidade no segmento, ninguém quer contribuir, mas as assessorias de imprensa nos descobrem o tempo todo e mandam um monte de releases e ligam, pedem, pelo amor de Deus, põe o nome da minha empresa aí e tal, mas contribuir para manutenção, nada. Isso é um grave problema, né, que a gente vive. O mercado, o que ele fala? Ele diz, nós temos um produto sustentável. Mas na cadeia de produção desse produto a gente vê que nada é sustentável. Virou o quê? Uma etiqueta, um marketing. Estou fazendo mau uso dessa palavra. Banalizou, né, a palavra. É verdade. E isso precisa ser coibido. E quando fala em precisa ser coibido, a gente vai lembrar das leis brasileiras. Precisa de uma grande e forte evolução nessas leis, um aprimoramento dessas leis. E o que a gente tem feito, né? Precisa trabalhar essa questão junto com o cidadão, não é isso, Bosco? Olha, o que acontece é o seguinte, falando em lei, acabou de ser promulgada a Lei 13.301, agora de 2016, pelo presidente interino Temer, que todo mundo deve temer, e que autoriza a pulverização das cidades com agrotóxicos para combater a zika, a dengue e matar as pessoas também que têm algum tipo de sensibilidade a esses venenos. Tá certo. Bosco, vamos chamar rapidamente uma entrevista, a primeira parte, eu acho, da entrevista com a Dalmar Condes. O Dalmar Condes, vamos lá. Ele é especializado em jornalismo econômico, com experiência em redações de grandes veículos como Revista Isto É, Exame e o jornal Estadão, mas resolveu se dedicar ao jornalismo ambiental, criando o portal Envolverde e sendo moderador da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental. Falamos agora com o jornalista Dalmar Condes. Como é criar e manter um canal de jornalismo ambiental de forma independente? Conta um pouco da sua trajetória.
Sim, eu era um jornalista da área de economia. Eu fui editor de economia em alguns grandes veículos. E nos anos 90, em 96, final de 95, na verdade, eu fui convidado para editar um projeto do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, um projeto chamado Terra América, que circulava em vários países latino-americanos. E eu fui convidado para editar no Brasil. Isso deu início vamos dizer assim, eu fui picado pelo bicho do jornalismo ambiental ali. A gente começou a fazer um suplemento mensal para jornais, era um suplemento de 16 páginas tabloide, e depois de algum tempo, isso se tornou o embrião da Envolverde, que começa como uma agência de notícias na área de jornalismo ambiental e depois vira um portal de jornalismo também com foco em meio ambiente, educação, sustentabilidade e da cobertura de políticas públicas. Quando perguntam se nós somos ambientalistas, eu costumo costumo dizer que, na verdade, nós somos jornalistas que trabalhamos o meio ambiente como pauta. O meio ambiente é a nossa pauta e nós usamos toda a técnica de apuração do jornalismo. A vertente específica do jornalismo ambiental existe porque o jornalismo tradicional ele não consegue ser ético para tratar de temas sobre nosso desenvolvimento econômico? Não é uma questão de ética, é uma questão de especialização. Você, para trabalhar com jornalismo ambiental, você tem que estar preparado para isso. Você tem que conhecer os assuntos, você tem que saber o que é biodiversidade, como é que são as pautas relativas à água, mudanças climáticas, mobilidade urbana. Você tem uma variedade enorme de temas que são afeitos ao jornalismo ambiental, sobre o qual, se o jornalista não tiver conhecimento, ele não vai conseguir fazer boa apuração. O Washington Novaes afirma que todo jornalismo deveria ser ambiental. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo, assino embaixo e falo isso toda vez que eu tenho oportunidade também, citando o Washington. Porque você hoje não tem nenhuma pauta relevante que não tenha um aspecto ambiental. Quando você fala de economia, você está falando, na verdade, de utilização de recursos naturais para a produção de insumos econômicos, para a produção de produtos. Para fabricar um automóvel, você precisa de 150 mil litros de água. Para fazer uma produção do agronegócio, você precisa de um ambiente saudável, você precisa de um clima equilibrado. Nós transformamos aquilo que a natureza nos entrega em produtos para o benefício da sociedade humana. E nós temos que entender os limites dessa transformação, até quando e quanto nós podemos usar das matérias-primas que a natureza nos oferece. Se nós passarmos o limite de reposição da natureza, nós vamos estar comprometendo a capacidade das gerações futuras em suprirem as suas necessidades. No seu trabalho, você acha que é possível manter a independência editorial se relacionando com patrocinadores e financiadores do canal? Olha, é um jornalismo como outro qualquer desse ponto de vista. O jornalismo no Brasil, ele tem como financiador o anunciante. A independência editorial é uma diretriz dos profissionais que estão naquele veículo. Eu acho que o jornalismo sério sempre vai saber estabelecer o limite entre o comercial e a redação. Eu conversei agora com o jornalista Dalmar Condes e eu sou Fausto Borges para o programa Conexão Ambiental. Tá certo, agradecendo a participação do Fausto, o grande Fausto da nossa equipe aqui do Conexão Ambiental, e ele falou em temas sensíveis, temas que são estruturantes da sociedade e temas que precisam ser vencidos, que é a questão do capital, é a questão do patrocínio da informação como produto, entre outras coisas. A gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouco. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Debate. Você sintonizado na Rádio Brasil Central, AM 1270, o Conexão Ambiental, que
que está debatendo hoje a questão da temática do jornalismo ambiental, compromisso com a vida. Sobre a fala do nosso entrevistado, o Dal, Emerson, você tem algumas considerações? Sim, e eu até queria passar essa pergunta para os nossos dois convidados aqui, a professora Lisbeth e o Bosco Carvalho. E ele falou duas coisas muito interessantes, e aí eu queria que vocês comentassem, que é essa questão do patrocínio, né, do financiamento de sites, né, que são tão importantes para esse tipo de informação, que os veículos geral, né, não fazem, né? O Bosco falou aqui que é difícil manter o site Revista Ecológica, que ele edita. E o Dal falou, né? O Dal é o editor-chefe, né, da revista Envolverde. E eu queria, Lisbeth, que você falasse isso, né? Dessa dificuldade. Se optou por buscar uma informação e passar para o nosso público tão valiosa, tão importante, tão profunda, mas difícil manter. Enquanto a gente sabe que verbas publicitárias, principalmente dos governos, seja municipal, estadual e federal, inundam as redações dos grandes jornais, das grandes televisões e rádios. Isso é fato. Eu acho que o próprio Bosco pode falar bem melhor disso, porque tanto o Berna quanto o Dal falam disso o tempo todo, a dificuldade de sobrevivência de veículos que querem tratar dessas questões. Não é prioridade. Eu acho que um dos grandes problemas está na própria raiz do capitalismo, se pudermos voltar um pouco atrás, né? A gente, na própria formação do jornalista, nós, enquanto jornalistas, não percebemos a urgência de tratar esses temas no nosso dia a dia. Na formação, mais que nunca. Eu passei 5 anos fora, a disciplina não foi oferecida no curso. Por quê? Ninguém ocupa. Nós temos um conjunto de mais de 30 professores, ninguém não acha isso relevante, talvez, ou não tenha tempo, eu não sei qual o motivo. O problema está lá na formação também desse jornalista, claro, né? Claro que sim. A própria opção, ele teria que procurar, e isso é uma das coisas que a gente debate, o Trigueiro fala isso o tempo todo no jornalismo, as possibilidades de fazer um jornalismo diferente, de certa forma, uma busca da autossustentabilidade, porque da forma como está dividido o capital e como as conexões funcionam, não é sustentável, não é possível fazer jornalismo ambiental pura e simplesmente. Ele teria que estar inserido em outras facetas do jornalismo. Lisbeth, você acha que tem a falha na formação? Você está dizendo que isso pode ser aperfeiçoado, mas também não existe uma âncora muito forte na questão do mercado, a informação como produto, como eu disse, e aí eles ainda não atentaram para o produto, sustentabilidade, até fazem muita confusão desse termo, esse produto meio ambiente, que muitas indústrias fomentam aí a devastação do meio ambiente. A Amazônia está sendo escalpelada, essa que é a verdade. Nosso patrimônio ecológico está sendo levado, e daqui a pouco nós estamos em território desértico. E você acredita que esse jornalista não tem esse pensamento por enfrentar, às vezes, na redação, os donos do veículo, muita resistência para se falar disso? Sim, acredito sim nessa parte, mas eu me lembro muito bem do André Trigueiro, em um dos encontros da Rede Brasileira de Jornalistas Ambientais, falar disso. Um dos grandes problemas não é nem o órgão para quem você presta trabalho, ou o próprio órgão que você criou, está em você mesmo. Então, eu acho que tem uma questão também, é claro que isso aí temos que ver as proporções, mas a formação do jornalista e como ele acredita que deve ser tratada a informação pesa muito nisso. E a forma como a gente está hoje tratando a formação do jornalista dentro dos cursos de jornalismo é precária. Então, nós temos a dificuldade grande, se entre o próprio corpo de educadores, esse pensamento não é predominante, o fato de a gente tratar as questões ambientais como transversais e importantes na sociedade, dificilmente vai ter uma repercussão, vai ter um pensamento diferente no mercado. Além do mais, é ingenuidade a gente pensar que a informação ambiental tem um tratamento diferente hoje, né? É um sabonete, é um produto como outro qualquer. E a situação vai ser tratada da mesma forma como está o mercado hoje estruturado. E detalhe, não só porque a comunicação é uma ciência muito ampla, ela é riquíssima e também ela é estratégica. A comunicação deve ser tratada como uma forma de estratégia. E os publicitários, eu falo com o Bosco agora, com essas técnicas cognitivas de ludibriar as pessoas para o consumo exacerbado. São técnicas e a gente vai na ferida da pessoa, no ponto fraco, que é o ter para ser, né? Que é essa inversão de valores. Bosco, fala um pouco disso também. Isso também não contribui para que nós sejamos mais ávidos para esse consumo desenfreado?
Bom, eu vou contar uma situação bem interessante, porque tive uma jornalista que trabalhou uma temporada para mim que nunca tinha comido uma goiaba. E ela só comia comida de potinho, plástico, assim. Então, quer dizer, a discrepância entre viver em Goiânia, em Goiás, que em todo canto tem um pé de goiaba pelas ruas, e nunca ter tido a curiosidade de pegar uma goiaba e comer do pé, demonstra essa distância que as pessoas têm da própria natureza. E indo para o lado do capitalismo, eu sempre digo que não tem de fato uma democracia em nenhum país do mundo. Tem uma forma de votar que engana as pessoas, que só faz de conta, porque o que manda mesmo é o capital. Então nós só temos plutocracias, não temos democracias. Ô Bosco, lá atrás o Marcondes falou isso, né, que quando se começou a prestar mais atenção na condição do planeta, na situação do planeta, vem a Rio 92 e é um marco, né, no nosso jornalismo e na preocupação de educar mais a população, o cidadão, em relação às questões sobre o meio ambiente, mas também os governos. E aí... Ixi, me perdi aqui. Naquela época se falou o quê? O Brasil era floresta amazônica e mata atlântica. Uhum. E nós aqui temos a nossa preocupação, que é o cerrado. Sim. Né? Ou seja, o assunto Mata Atlântica e Amazônia permanece hoje lá fora no mundo. Né? Quando se fala em Brasil, quando se fala em meio ambiente, é floresta amazônica e Mata Atlântica. E o país é essa imensidão, é um continente. Sim, a Amazônia tem um aspecto lúdico que atrai muitas pessoas. E é por isso que tem um grande interesse em falar, porque é uma coisa assim... secreta, meio misteriosa, assim, tem muitas lendas a respeito. Então, as tribos ainda não contactadas, selvagem, isso para o estrangeiro que vive numa situação em que ele não tem praticamente mais nenhuma natureza nos países em que ele se encontra, a Amazônia tem essa atração. A Mata Atlântica, por outro lado, por uma beleza exuberante também que possui, e por uma riqueza enorme em madeiras e em biodiversidade, ela foi consumida totalmente. E hoje temos 10% de Mata Atlântica no planeta. E o Cerrado sempre recebeu essa conotação negativa de o primo lugar pobre, feio, de árvores retorcidas e tal, porque nós sempre valorizamos a aparência e não a realidade. Agora mesmo, antes da gente vir aqui para o estúdio, eu estava vendo no Facebook o pessoal da ONG Guardiões do Cerrado, o Douglas, publicou algumas fotos sobre o Rio Formoso. Ele falou, gente, nós estamos em julho, hoje é 1º de julho, olha a situação do Rio Formoso. É um Rio Formoso que deságua no Rio Araguaia, né? Isso é um córrego. Ele falou, gente, nós não chegamos na época da seca. Então, assim, nós temos que despertar a população, mas muito mais cobrar das autoridades, governos municipais e estadual, CECIMA. Nós temos que trazer esse povo aqui novamente para a gente discutir Rio Araguaia aqui, porque inclusive, a coisa tá feia. O delegado Luziano disse em entrevista que o Araguaia não sobrevive daqui de 30 a 50 anos. Eu acho que não vai nem secar. Isso, né? Lisbeth. Claro, é uma situação terrível. Há pouco tempo o Luke teve aqui, né? O o belga. Ele se dedica há anos nessa questão do impacto da soja, impacto das monoculturas no Cerrado. Esse último livro dele, acabei de ler, o Oásis, tem uma visão bastante otimista, porque eu estou tentando caminhar para esse lado, porque todo e qualquer jornalista que se dedica a essas questões, ou pessoas que se dedicam a essas questões, é sempre taxado de pessimista, que fica olhando muita estatística, que fica sempre, né? Então, eu quero ter uma visão... Que essas pessoas estão vendo? Então, mas eu prefiro ter uma visão otimista e ainda tentar achar uma solução, inclusive na educação. Porque se o educador ficar visualizando o mercado que está aí, ele não consegue trabalhar a formação de um jornalista para uma outra história que não seja esse mercado. Bosco, a gente tem que trabalhar numa perspectiva mais abrangente. Bosco, você é otimista ou pessimista? Olha, eu acho que o exemplo tem uma força muito grande para inspirar as pessoas.
E faço votos que a iniciativa da Lisbeth realmente frutifique, porque nós precisamos de cada vez mais pessoas que foquem no positivo, no lado, nas coisas que funcionam. Então existem no Brasil também inúmeras iniciativas que provam que é possível produzir em larga escala sem o uso de qualquer agrotóxico, entende? É só uma questão de inteligência e de decisão na direção certa. E a própria comunicação busca essas alternativas através de alguns colegas que já fazem isso. O André Trigueiro, com Cidade Soluções, só busca esse lado otimista da vida. Foco. Busca mostrar que determinadas instituições ou cidades estão buscando alternativas a tudo isso que está aí. Então não é possível mais formar um jornalista para ficar só reclamando e vendo o lado negativo. E não é um otimismo, professora Lisbeth, não é um otimismo vazio. São coisas que estão acontecendo. Né? Estão e não tem visibilidade. Tradicional, quando você, o nosso ouvinte abre o jornal, liga a TV, ouve o rádio, se ouve muita coisa, o senso comum, que o mundo tá ruim, tá perdido, é só notícia ruim, mas também assim, nós temos que buscar as fontes onde mostram que as coisas estão acontecendo. Na realidade, a mente constrói sinapses em torno daquilo que ela vê todo dia. Antigamente, a gente pensava a mente, ela tem um período de evolução e aí não acontece mais nada no cérebro e tal. Não é verdade, isso já passou. Nós somos influenciados diariamente por tudo aquilo que a gente consome em termos de informação. Ô, Bosco, é aquela coisa assim, quem fica pensando muito no assaltante, o assaltante vai na casa da pessoa. Quem fica vendo televisão demais, quem sabe. Quem vê muita televisão e a própria imprensa, por colocar tanto ênfase no crime, no negativo e tal, faz com que isso aconteça mais. Voltando à questão da formação. Justamente. Se o jornalista ambiental tem uma outra perspectiva de visão, ele vai, consequentemente, reproduzir ou buscar essas outras fontes, esse lado positivo da vida. Estamos no Conexão Ambiental desta sexta-feira, dia 1º de junho, debatendo o tema jornalismo ambiental, compromisso com a vida. Vamos ouvir agora, gente, uma entrevista com o Vilmar Berna, que também é estudioso desse assunto. Vamos ver o que ele fala. Ele ganhou o prêmio Global 500 para o meio ambiente, pelo reconhecimento do seu trabalho na formação de cidadania ambiental. No Brasil, só Chico Mendes, Fábio Feldman e Betinho ganharam tal honraria. Ganhou também o prêmio Verde das Américas. Ele é gaúcho, mas vive em Jurujuba, Niterói, numa comunidade de pescadores artesanais, onde trabalha na revista do Meio Ambiente e na Rede Brasileira de Informação Ambiental, a REBIA. Vamos falar agora com Vilmar Berna. Vilmar, como você se envolveu no jornalismo ambiental? Fala um pouco dessa história sua até chegar na criação da revista do Meio Ambiente e na REBIA. Eu comecei como ambientalista de combate, aquele que diz não, que denuncia o que está errado, e isso me gerou muitas ameaças de morte, inclusive. Durante uns 10 anos, mais ou menos, eu fui um ambientalista, como se chama assim, de combate. Mas aí eu percebi que eu precisava fazer com que, estimular, convencer, sensibilizar outras pessoas a que elas também abraçassem essa luta. E aí eu comecei a me dedicar à educação ambiental. Escrevi o livro Como Fazer Educação Ambiental, que é um curso à distância na Universidade Federal Fluminense. Depois escrevi um outro sobre comunicação ambiental, escrevi também um sobre gestão ambiental. São cerca de 20 livros já escritos, publicados, editados aí no Brasil todo. Depois eu fiz uma reflexão que até a própria educação tinha algumas limitações, né? Porque você, para se educar, né? O pessoal fala assim que a base de tudo está na educação. Eu discordo. Eu acho que está na informação. Porque para você buscar uma educação, uma formação, você primeiro tem que ter uma informação que diga para você que você precisa seguir aquele caminho, precisa se formar. Eu percebi que eu precisava focar os meus esforços no sentido de levar a informação ambiental, socioambiental, né, para a sociedade, de maneira a contrapor essa verdadeira guerra que existe de má qualidade de informação por parte da mídia comprometida com o modelo predatório e injusto de desenvolvimento.
Vilmar, nesses 40 anos de trabalho como ambientalista, você acredita que conseguiu mudar a realidade? Formar cidadãos mais conscientizados e até mudar o hábito de pessoas? Nós que trabalhamos com a informação, com a educação ambiental e com a militância ambiental, eu já atuei nessas 3 áreas, nós não conseguimos vencer a guerra. Não conseguimos. A cada ano, a cada década, o que você observa é que os números de destruição ambiental, de comprometimento ambiental são crescentes. Tá? Então eu diria para você que neste sentido de grandes números, nós regredimos muito, tá? Basta você comparar o Cerrado, ou quanto a gente perdeu de Cerrado nos últimos 10 anos, tá? Bom, agora, nós ganhamos muitas batalhas, muitas. A questão ambiental, há 40 anos, há 30 anos atrás, era um patinho feio, um assunto bobo, ninguém levava isso a sério, não. O quanto a mentalidade, a consciência da sociedade mudou nesses 30 anos principalmente, mudou muito. E você pode ter certeza de uma coisa, não mudou porque os predadores fizeram algo, mudou porque nós ambientalistas, jornalistas ambientais, educadores ambientais fizemos a diferença. Você não tenha dúvida, a gente precisa continuar nessa caminhada. E do ponto de vista da informação, Fausto, é muito importante ressaltar esse aspecto da esperança. A informação ambiental, ela precisa levar a crítica, mas ela também precisa levar soluções, mostrar caminhos, né? Então, é fundamental no jornalismo ambiental que ele sinalize sempre para a esperança. Nós conversamos agora com Vilmar Berna, o jornalista ambiental, e eu sou Fausto Borges para o programa Conexão Ambiental. Tá certo, agradecendo mais uma vez a participação do Fausto e também ao Vilmar Berna com seus esclarecimentos. E ele é um ambientalista bastante combativo. E quando a gente fala que o Cerrado é o patinho feio do Brasil, não, é muito importante, é preciso dar importância aos nossos biomas. O Brasil é um país de dimensões continentais e são vários os biomas que complementam esta vasta riqueza ecológica que o Brasil tem, precisamos cuidar disso. Vamos agora, gente, para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com mais entrevista no Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Debate. Bom dia para você, voltamos aqui na Rádio Brasil Central, AM 1270, em cadeia com a onda curta e onda tropical, falando neste momento para o Brasil inteiro. Nós estamos no Conexão Ambiental e o tema de hoje é jornalismo ambiental, compromisso com a vida. Temos os convidados Lisbeth Oliveira e Bosco Dalla Pietà Carvalho e o nosso Emerson Kram. Tem alguma orientação? Quer fazer alguma colocação com a entrevista? Eu tenho aqui 27 perguntas para os próximos 15 minutos finais do nosso programa. É muita coisa. É muita coisa, né? E uma Oliveira e um Carvalho. Mas, olha, 27 perguntas. Uma Oliveira e um Carvalho, né? Uma hora realmente passa rápido, né? Ô, Bosco, você acha que a informação que nós estamos produzindo, essa informação que tem essa preocupação com o planeta Terra, de alguma forma ela toca ou ela transforma, ou pelo menos chama a atenção do cidadão, da cidadã? Olha, eu vejo um crescimento muito grande acontecendo dentro da área da alimentação orgânica, dentro da alimentação sem venenos, né? Então, o mercado continua crescendo de 20% a 30% anualmente. Entende? Uhum. Então isso é fruto de todo esse trabalho que o pessoal chama de formiguinha, que na verdade está trazendo mais consciência para as pessoas. Tem algumas contradições. Por exemplo, a filha de um senador conhecido por ser defensor do grande agronegócio, ela é frequentadora frequente de uma loja que vende produtos naturais, orgânicos. Isso é bom, hein? Em casa, mas eles comem sem veneno. Mas a Monsanto tem lá uma parte no Senado, só de orgânicos. Quem paga o salário deles faz com que eles promovam o aumento e a distribuição de veneno nos 5,5 kg que cada brasileiro já consome anualmente. Isso é o que é difícil também e precisa colocar, é que
esses alimentos ditos sem veneno e tal é para um nicho muito específico da sociedade. Nós temos que aceitar que, infelizmente, o pobre, a pessoa que não tem condições, ela não consome esse alimento. A não ser que eu plante. Eu não concordo mesmo. Sim, não, mas é o argumento que se diz, né, Liz? Mas existe essa argumentação que se diz isso, mas veja, eu também discordo. Mas um pé de couve todo mundo pode plantar no quintal, um pé de alface, Bosco, uma cebolinha, não, sim, perfeito, concordo plenamente, mas da forma como está, nesses 10 anos, 20 anos de evolução, dita evolução, entre aspas, porque eu acho que houve um regresso dessa tecnologia, desse acesso, dessa individualização do ser humano, todos os processos que estão acontecendo, a pessoa hoje, as crianças hoje não conhecem isso mais, o acesso, essa coisa do papai e a mamãe tá sempre atarefado, sempre não dão atenção para as coisas mais. Essa qualidade, vamos dizer assim, está se perdendo, gente. Então, é preciso que se diga, hoje o nicho de pessoas que consomem ainda é baixo, é claro, precisa se consumir mais. Até a Lisbeth diz que a Monsanto, que trabalha com veneno e tudo mais, tem um nicho, com a pesquisa e tem na prateleira, ela tem um produto orgânico. E aí, a gente tem que tomar cuidado quando a gente ouve esse tipo de notícia. A Monsanto também pesquisa o alimento orgânico, né? Recentemente a gente viu uma notícia que a Coca-Cola está financiando assim, há muitos milhões em 12 grandes regiões metropolitanas do país, né? A questão o cuidado, ela está cuidando, ela está patrocinando, financiando a questão da recuperação de matas ciliares, dos rios, das fontes naturais. Por quê? Esse tipo de contradição sempre existiu, vai existir. Claro. Quando essa notícia vem, aí é o nosso compromisso, é explicar por que a Coca-Cola faz isso, por que a Monsanto faz isso. Não é à toa, gente, não é à toa. Tem alguma coisa a ver com isso, né? O Bosco começou a falar aqui, ó, o presidente Temer assinou aquele decreto liberando a pulverização por avião do veneno aí para matar a zika e tal. O que está por trás disso? Recentemente aqui, só para completar, uma diretora aqui da Secretaria de Saúde aqui, ó, do nosso lado aqui, ela falou, olha, o veneno, é preciso que o veneno entre na parte de baixo do mosquito, pegue por debaixo das asas, porque é onde o corpo do mosquito absorve o veneno. Por cima, não absorve. Ou seja, o avião vai estar lá por cima e vai jogar veneno. Vai adiantar o quê? Não é só isso. Os mosquitos e as pessoas. O veneno, na verdade, ele promove uma seleção, através da seleção natural, uma resistência crescente dentro da proliferação dos mosquitos. Então, o que vai acontecer é que vai se desenvolver mosquitos cada vez mais fortes. E, por outro lado, vai destruir os elementos naturais que combatem também os mosquitos. Porque o desequilíbrio, na verdade, e o aumento dessa população de mosquitos veio com o uso indiscriminado e irregular de venenos agrícolas. Mas não é à toa que as multinacionais do veneno, ou da semente, já vendem o kit completo, né? Vem a semente, mas vem também o combate ao mosquito daquele momento, mas menos resistente, digamos assim, mas é claro que a cada ano tem que mudar isso, porque a cada vez ele vai se tornando mais resistente. Sim, a natureza é inteligente. É inteligente. Mais do que a ciência. Essa inteligência está faltando para alguns... Sim. Para alguns seres. Mas não é uma coisa meio contraditória quando você diz que a indústria do veneno vende o veneno e vende a semente? Quer dizer, está dizendo para o agricultor o seguinte, ó, você tem a semente, tem o veneno, eu garanto que ele vai combater, mas que você vai estar inutilizando a sua terra, acabando com a sua reserva. Num agricultor totalmente descapitalizado, que não tem e precisa de vender, do precisa sustentar a família dele, quer dizer, a realidade dura, difícil. E o resultado que a gente viu na Índia e vê no Brasil, exatamente, constantemente suicídios por conta de depressão e outras doenças. Eu tenho um dado alarmante. Meu sogro tem uma chácara ali no município de Silvânia, e lá tem muitas pessoas que plantam soja. E nós sabemos que a soja leva muito veneno, muito agrotóxico nela. Muito, muito. Dos 15 proprietários de terra lá na região, 5 com câncer. Bosco, sim.
Só para a gente adiantar algumas coisas, daquelas 27 a gente só fez 3 aqui, né? O trabalho que nós fazemos, né, de apurar com um diferencial essa informação que a gente chama de ambiental, recentemente aí fez teve um ponto positivo em relação à PEC 65, inclusive nós discutimos ela aqui, conseguimos colocar ao vivo o senador Assir Gurkaz, não esqueço mais esse nome. Assir Gurkaz. Colocamos ele ao vivo aqui com um grande especialista da área do direito e do meio ambiente. Foi ótimo, porque ele esmiuçou o assunto, né? Contextualizou o assunto. Contextualizou na questão do direito e na questão ambiental também, foi muito bom. Mas eu garanto assim, mas é claro, e aí as grandes ONGs estão lá em Brasília, né? Nossa, o ISA, o Instituto Socioambiental, WWF e tantas outras fazendo essa pressão também, a coisa recuou. Então assim, esse trabalho é importante que a gente faz porque alguns frutos a gente está colhendo. Sim. A mesma coisa acontece a nível internacional, porque o LUC, por exemplo, pertence à Verfel, que é uma ONG internacional que faz lobby também na comunidade europeia em Bruxelas. Você falou em lobby. Ou seja, todos claro. Tem que existir um lobby contrário. Na atual estrutura, como está distribuído tudo, não tem outra forma. E no dia da participação do senador, Cran, ficou claro que não foi ele o autor do projeto, ele não deu conta de argumentar com o nosso convidado, o Aldo Muro, que estava na ocasião. E ele ficou naquela linha dele, no estrito da lei, mas não soube argumentar, dizer para nós assim, não, é bom por isso. Até porque outras pressões ele já vinha sentindo, né? Sim, e as ONGs foram demonizadas pelo que se caracterizou como ruralistas em função exatamente do trabalho bom que elas executam. Então, eles demonizam e criam estratégias de comunicação, de marketing e tudo mais, para desqualificar as pessoas que podem, evidentemente, influenciar de uma forma positiva contra os interesses, principalmente interesses econômicos de péssima orientação, para que eles não consigam avançar. Entende? Recentemente, só para a gente encerrar aqui, já estamos quase perto, outra vitória que eu quero destacar aqui é o trabalho feito aí pelas ONGs em Brasília, aqui em Goiás, em relação à Chapada dos Veadeiros, que finalmente aquelas 300, sei lá quantas pequenas hidrelétricas não vão ser mais construídas lá. Havia R$1 bilhão reservado para isso, né, pela empresa Rialma S.A., As PCHs, né? Exatamente, as PCHs, isso não vai mais acontecer, porque houve pressão, houve trabalho nosso, né? É importante a gente dizer isso para a população, para o nosso ouvinte, né? Porque nós temos que ter energia, sim, comida, alimento, sim, mas isso pode ser feito de forma sustentável. E uma coisa muito importante, o Júlio Itacarambi, lá em Alto Paraíso, é uma pessoa voltada para a consciência ambiental e se tornou secretário de Meio Ambiente da Prefeitura e está podendo atuar de uma forma muito positiva e proativa em defesa da riqueza ambiental do alto e do nascedouro de inúmeros rios que acontece na Chapada dos Veadeiros. Muito bem. Bacana. Lisbeth, o que você achou desse encontro? Foi bom esse programa que está marcando esse ano aqui do Conexão na Casa e que a gente tem tido um feedback maravilhoso das pessoas que trazemos, dos assuntos que estamos discutindo. Eu acho que isso só tem a ganhar, que quem só tem a ganhar com isso é a sociedade de uma forma geral, para o amadurecimento de uma concepção de sustentabilidade, de meio ambiente, de cuidado mesmo com a nossa casa, que é o planeta. Eu acho legal. O que você achou dessa entrevista? É muito importante que esses encontros aconteçam e ao vivo, mais ainda, né, com todos os problemas que temos de pensamento, de coordenação, mas é um start, né, em toda e qualquer discussão, as pessoas, pelo menos, quem está ouvindo, para pensar nesse assunto, ou não tem conhecimento de determinada informação, faz com que isso passe a ser um tema, precisa ser reproduzido, quanto mais melhor, multiplicado essas iniciativas dentro do jornalismo hoje, porque a gente tem uma grade de TV ou de rádio, sei lá de quê, de um dia inteiro você tem
10%, talvez, onde se trata dessas questões. E outras questões poderiam ser inseridas. Aquilo que a Leana John fez, né, no Estadão, de tentar passar por todas as editorias oferecendo sua pauta. Né? Eu faço para você, eu trato até dessa questão aí, Copa do Mundo, por um outro prisma de graça para você botar no ar. Exato. E é muito difícil as pessoas admitirem isso no próprio jornalismo. Legal. Nossos colegas não estão aptos a entender que essas questões precisam, que elas são prementes, que elas precisam vir como foco de todas, elas precisam preponderar. Bosco, rapidinho, essa coisa da internet tem ajudado muito na disseminação de informações? Sim, entretanto, o Brasil só tem 51% da população que tem acesso à internet. Então, outros canais são importantes, principalmente o rádio, que tem uma propagação popular e muito maior em áreas onde a internet não alcança. Um dia a gente quer colocar umas câmerazinhas aqui, ó. Nós estamos pensando nessa... Legal. Transmitir lá no YouTube, lá ao vivo também. Claro. Debate rico, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer imensamente a participação dos nossos convidados, a Lisbeth Oliveira, o Bosco Dalla. Obrigado pela participação. Estão convidados em outras oportunidades a gente discutir mais os assuntos aqui de sustentabilidade. Pois é, o programa de hoje teve produção e reportagem de Fausto Borges, editorial de Yara Galvão, gravação e edição de Eduardo Faria, mesa de áudio de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi nossa, Emerson Kran e Ernesto Fleury. Legal, Conexão termina nesse momento, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. Vem aí o correspondente Brasil Central com José Calazans, a gente se encontra na próxima sexta, até lá.